Este é um passeio pela história. Estamos em Sherwood, uma floresta que fica a 40 quilômetros de Nottingham, na Inglaterra. Um lugar visitado por mais de 400 mil pessoas todos os anos. Gente que quer conhecer a casa de um dos personagens mais filmados do cinema. Robin Hood é considerado por muitos um dos maiores heróis da Inglaterra. Peter é o responsável pelo parque daquele que ficou conhecido como o Príncipe dos Ladrões. É uma história que fala de paixão e crença, a importância de confiar nas pessoas para fazer as coisas certas. Isso tudo você pode sentir aqui, na floresta, diz Peter. Lenda ou verdade, era aqui em Sherwood que Robin Hood se escondia, depois de roubar dos ricos e entregar aos pobres. Uma história contada há mais de 800 anos. Nottingham é mesmo uma cidade rica em histórias antigas. Uma delas é sobre o futebol. É a história do Notts County, um time que tem orgulho de ser o mais velho do mundo. O ano da fundação está em todos os lugares. 1862. Um tempo em que a história era contada em preto e branco e sem movimento. O clube não é importante só para Nottingham, mas para o mundo todo, diz o jornalista Colin Slater. Slater conta a história do time há 50 anos, a metade da idade do Middle Lane. Este estádio com cara de novo e que esse ano completa 100 anos. Mas tudo começou neste outro gramado que fica em frente ao castelo de Nottingham. No século XIX, amigos se reuniam aqui para jogar futebol. A brincadeira deu tão certo que decidiram fundar o Notts County. Esta é uma história antiga, mas nem por isso muito conhecida. Basta dar um passeio pelo centro de Nottingham. Não sabia que o Notts era o time mais velho do mundo, diz este morador da cidade. No futebol, alegria e dor sempre ajudaram a contar uma mesma história. Principalmente uma história de 147 anos. O Notts County participou dos primeiros campeonatos nacionais na Inglaterra. À medida que os anos passavam, o time ia perdendo força, mas nunca o prestígio. Na década de 50, o artilheiro da seleção inglesa, Tommy Lawton, trocou o poderoso Chelsea pelo Notts, que estava na terceira divisão. Teve que se explicar. O prestígio do time venceu os limites da Inglaterra. A camisa listrada em preto e branco inspirou o Juventus da Itália, que por sua vez inspirou times do mundo inteiro, como o nosso Botafogo. Por causa da camisa, o Notts County ganhou o apelido de Maps, um pássaro que tem as cores do time. Mas hoje é raro encontrar uma pessoa com a camisa do Notts pelas ruas de Nottingham. Não que a cidade não viva a paixão pelo futebol, nada disso. Eu torço pelo Nottingham Forest, diz este morador. O Forest é outro time da cidade, 3 anos mais novo que o Notts. Tem um belo estádio, City Ground, e uma bela história. Foi bicampeão da Liga dos Campeões no início dos anos 80. Passou a ser o orgulho de toda a cidade. E tem quase 300 mil habitantes. O reconhecimento da cidade ao feito do clube foi eternizado em bronze. No centro de Nottingham, uma estátua de Brian Clough, o técnico daquele time. Hoje o Forest joga a 2ª divisão inglesa, o que o deixa bem à frente do Notts. Eu respeito o Notts County, mas quando se fala em tamanho, o Forest é imensamente maior, diz Ben White, assessor de imprensa do Forest. Mas o Notts já viveu grandes momentos. O último foi em 82. Uma multidão enlouquecida invade o gramado do Middle Lane. O time estava voltando para a 1ª divisão inglesa. Um tempo em que Anne era mocinha, adorava ir ao estádio torcer pelo time. Quando eu era jovem, havia muito mais torcedores do que hoje. Eu vinha com os meus pais, mas a família mantém essa tradição. Hoje, Anne e a família compram ingressos para prestigiar o time que está na 4ª divisão. O sobe e desce faz do Notts o time que mais trocou de divisões.
E os torcedores, como a família de Anne, esperam ainda mais mudanças, dessa vez positivas. Hoje o Notts County é o segundo colocado, a terceira divisão está logo ali e o título do campeonato também. Mas quem vê o time assim, no topo da tabela, não tem ideia do que ele passou na temporada. O sueco Sven-Göran Eriksson, que foi técnico da seleção inglesa em 2 Copas do Mundo, assumiu como diretor de futebol no ano passado com um projeto audacioso: levar o time à primeira divisão do campeonato inglês em 5 anos. Ele não aceitou o convite de dirigir a seleção da Suécia para ficar aqui, mas o dinheiro acabou muito antes do sonho. O time, que já tinha passado por grandes crises econômicas na história, entrou em mais uma. O salário de Eriksson não condizia mais com a realidade do clube e ele saiu. Recentemente assumiu a Costa do Marfim, adversária do Brasil na Copa. A dívida do Notts era tão grande que os últimos investidores compraram o time mais antigo do mundo por 1 libra, equivalente a R$3. Tenho certeza que o futuro vai ser muito, muito melhor. Os resultados vão deixar os torcedores felizes, diz Slater. Um time e uma cidade tão orgulhosos do passado experimentam agora algo novo. Falar sobre futuro. E apesar de todos os problemas, eles esperam que as conquistas no Middle Lane sejam tão nobres quanto as da Floresta de Sherwood.